Então nós estamos começando mais um podcast do Café com Cristo e hoje nós vamos trazer aí duas pessoas ilustres. Meu amigo, pastor Levi, companheiro de todas as gravações até agora, né, pastor? Por enquanto. E a Alessandra. A Alessandra é psicóloga, membro da Igreja Quadrangular da cidade de Itararé. E o tema é um tema assim que ele não é polêmico, mas é um tema novamente delicado, sensível, que nós vamos falar sobre a depressão. Sim. Quem já não passou por isso? Ou que não teve a beira da depressão, né? Então, vamos começar aí pela Alessandra. Se apresente, quem é você, Alessandra? A gente sempre fala de onde veio, quem tu és, por onde andas. Que tens feito? Então, como você mesmo, né, já falou, eu sou psicóloga, formada tem 25 anos, né, e trabalho ali mesmo na minha cidade, aqui no interior de São Paulo, cidade de Itararé. Tenho consultório particular e trabalho numa PAI também, numa escola especial. Que legal, que legal. Hoje o convite foi bem a calhar, assim, você e o pastor Levi. Por quê? Eu vejo dois lados da moeda no tratamento da depressão, né? O tratamento clínico, que é o seu caso, e o acompanhamento pastoral, espiritual, que é o caso do pastor, que o pastor faz lá, né, pastor? Uhum. Então, tem atendido muitas pessoas assim, pastor? Muitas pessoas. Na verdade, o meu papel como pastor é sempre olhar para o lado espiritual da coisa, né? Mas não dá e não tem como dispensar a parceria do psicólogo, às vezes do psiquiatra, porque há situações que a pessoa ela depende, né, de uma clínica de tratamento. Às vezes ela pensa que o problema é meramente espiritual, mas é mais a fundo. Situações emocionais, situações pessoais mal resolvidas, maltratadas, mal compreendidas, né? E nesse momento o papel do psicólogo, do psiquiatra, dependendo da necessidade de uma medicação, etc., é fundamental. Na verdade, é preciso uma parceria, né? Porque tem gente que olha para a depressão e diz, é demônio. Muitos, né? E já sai botando a mão na cabeça das pessoas e tentando expulsar e não sei o quê. E, na verdade, vem um histórico de sofrimento, de incompreensões, de situações que não foram tratadas, que não foram trabalhadas, né? A minha filha está fazendo psicologia também. E aí é aquela coisa, né? Antigamente, quando alguém fala, eu estou indo na psicóloga, ou eu precisei passar pelo psiquiatra, a pessoa era até discriminada, às vezes, na comunidade, porque está fazendo um que ela tratamento. Está ficando Pinel. Que, aliás, é um nome de um hospital. Alessandra, lá no consultório, eu sei que hoje tem TDAH, tem TOD, tem isso, tem aquilo, tem várias situações que você cuida, mas e a depressão? É mais depressão ou não, Matheus? É mais ansiedade ou não? Está meio equilibrado essa situação? Como é que é o tratamento? Como é que é a quantidade, eu digo assim? Como é que está hoje o perfil? Então, entre os adultos, aparece com mais frequência a depressão. É a depressão, sim, em segundo a ansiedade. Mas, complementando uma fala do pastor, é muito importante isso que ele falou, porque hoje em dia, nem tanto, mas existia muito um preconceito em relação ao psicólogo, né? A procurar esse profissional. Porque era você falar que estaria em busca de um psicólogo, o que acontece? Tá ficando louco, né? Não tem condições para administrar mais nada, não é bem visto na sociedade. Então, assim, quando eu comecei a atuar, eu presenciei casos assim de pessoas ficar escondido para não dizer que estava indo ao psicólogo. E na surdina lá? Não, ficar quietinho lá, o consultório, a recepção era bem ampla, ficava bem lá no cantinho. De vergonha. Sim, né? Hoje em dia,
não existe mais, né? Não é da mesma forma, porque a pandemia também ajudou A muito pandemia nisso. trouxe à tona muita coisa. Trouxe. A evoluir A essa. evoluir, sim. Ajudou muito, principalmente, eu posso falar com toda a propriedade, a área dos profissionais voltado para a psicologia. Você sabe quando você falou assim, ó, tá ficando louco, mas é a sensação, você sabia? Pelo menos é a minha sensação, é a sensação que eu tinha, que eu estava ficando louco. Vozes, pensamentos que não paravam o tempo todo, essa era a minha sensação. Sempre quando eu estava nesse período, era a minha sensação. Que o único pensamento que eu cheguei a ter, o que era? Que se eu morrer agora, calma. Porque eu queria paz, eu queria silêncio na minha cabeça. Então, Mas chega nesse ponto, Mateus, como, né? Como o pastor mencionou. Já não foi cuidado lá atrás. Já teve uma sobrecarga, né? Já estava sobrecarregado. Eu costumo muito dizer que o corpo ele apita. Então, assim, né? Eu dou exemplo de um potinho. Nós aguentamos isso, nós aguentamos aquilo. Ah, mas se eu já aguentei com tudo isso daqui, eu sou capaz de aguentar com isso daqui. Só que chega uma hora que nós não comandamos o nosso psicológico, né? E daí o corpo ele dá sinais, né? E aí aparecem os sintomas, os sinais, e é onde eu costumo falar que o corpo ele apita. Mas para apitar, tem uma raizinha lá atrás que não foi cuidada. ele tem que vir acumulando, então, de lá para cá. É um acúmulo, né? A gente presencia muito isso no consultório. Quando a gente começa a tratar e começa a buscar realmente fazer esse acompanhamento psicológico, a raiz é lá atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou, né? É demônio. Então, manifestação. A depressão ela não manifesta, ela vem acontecendo. Ela vem... Sem dar sinais, por enquanto, né? Ou a pessoa ela já consegue saber que ela está entrando em depressão. Não, tem sinais, mas muitas vezes não são levados em consideração. Ah, não é nada. Outro dia eu vou, outra hora eu vejo, eu sei que está acontecendo, mas eu vou deixando. Eu vou deixando porque eu dou conta. Não vou generalizar, mas tem muitas pessoas que vêm, chegam naquele pico máximo de sintomas, né? E não consegue identificar, mas por quê? Porque já faz muito tempo. Entendi. E quais são os sintomas comuns? Porque cada pessoa vai ter de uma forma, né? Isso. E no meu caso, vozes, pensamentos que não acabavam, eu não conseguia dormir, e você não pode, você é incapaz, você é isso, e vinha. Então, no meu caso, eu sei que já era canal de estar acontecendo de novo, a depressão Sim. vindo de novo. Sim. Né? E quais são os sintomas mais comuns hoje? Então, são fatores, existem, né, fatores psicológicos, que seria voltado assim para autoestima, questão emocionais, pensamentos voltados para tristeza. Entendi. Cada pessoa ela vai demonstrar de um jeito, né? Tem sintomas físicos também, que nós, durante o processo, a gente consegue identificar que já é um início de depressão. Então, Entendi. depende muito daquilo que a pessoa vem apresentando. Você sabe que eu vim para a igreja presbiteriana e eu tinha uns 70 quilos. Eu tenho quase 2 Mateus agora dentro de mim, sabe? E eu descobri o seguinte, que eu não sou autoestima. A minha Poli fala assim que não existe um cara que mais gosta, não sei se ela já falou pro senhor, mas eu falo no espelho, mando beijo para mim. Eu aprendi a fazer isso. Eu não sou gordo, tá? Eu sou levemente bem feito. Tem uma diferença grande. Eu sou um pouquinho mais espaçoso, digamos. Eu sou mais assim. produzido. Deus gastou um pouquinho mais de tempo para me fazer. Né? Foi mais barro, foi mais água, foi mais argila. Deu mais trabalho para fazer. Mas é assim, é uma Isso forma de você... elevada. Deu mais trabalho. Mas é uma forma de você, que assim, de... Ah, você tá gordo. Não, cara, eu tô bem feito, bicho. Né? E de você trabalhar dessa forma, né? Então, eu penso muito assim, nessa situação, sabe? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu trouxe, a gente vai falando e Deus vai provisionando no nosso coração o que falar e o que não falar, né? Sim. Sintomas a gente tem visíveis e não visíveis.
Né? Lá o pastor também. Você consegue, pastor? Chega uma pessoa para falar com o senhor, porque às vezes não vai no psicólogo. Não, vou falar com o meu pastor. Uhum. Sim. Porque meu pastor tem uma caixa de ferramenta, Deus deu para ele uma caixa de ferramenta, e se tiver faltando um parafuso, ele deve ter para colocar, né? Geralmente a gente pensa Geralmente assim, o né? pessoal pensa, mas não é bem E aí assim, a não. gente chega lá no consultório pastoral, já fui lá falar com ele, falo, pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Né? Você vem com essa situação. Dá para identificar também que a pessoa chegou e é um sintoma de depressão ou não? Depende muito da análise de cada caso, né? Mas, via de regra, quando a gente começa a conversar com as pessoas e vai dando espaço para elas abrirem o coração, na medida que elas vão dizendo o que elas estão sentindo, a gente vai percebendo. Porque existem, claro que eu não sou profissional na área, né? Mas eu digo assim, existem os chamados os quadros pré-depressão, por exemplo, que a pessoa pensa que está com depressão. Mas às vezes é um fator ocasional, circunstancial, que ela não pôde resolver direito aquilo e de alguma forma aquilo ficou, né? Deixou uma marca, né? Então, mas quando se percebe que isso passa a ser uma constância na vida dela, todo dia pensando naquilo, todo dia aquela situação, e você vai trabalhando isso e eu sempre digo uma coisa, né? Chegou lá no consultório pastoral, que a gente percebe que não é só questões, não se trata apenas de questões espirituais, porque é muito fácil a gente ficar espiritualizando as coisas. Eu já recomendo, olha, procure uma psicóloga, se a gente conhece, a gente até indica, etc., né? Procure a doutora tal, ou você precisa ver isso no psiquiatra, você precisa buscar esse tratamento a mais, né? E às vezes a gente até faz uma parceria, né? Você vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, mas a gente continua trabalhando algumas coisas que a gente julga que espiritualmente é importante, né? Porque às vezes é muito fácil a gente simplesmente dizer assim, é espiritual, então bota a mão na cabeça, ora e pronto. Resolve. Claro que eu creio no poder da oração, né, evidentemente, mas é importante a gente entender que oração não é passe mágica. Às vezes você precisa de uma clínica de trabalho em volta da pessoa. Um acompanhamento de um acompanhamento mais gerenciado, mais administrado, né? Dependendo dos quadros que ela vem, da situação que ela vem, do que ela tem passado durante toda a sua vida. A depressão é uma coisa estranha, porque você não é por causa disso que está acontecendo. Não necessariamente, às vezes é um combo de coisas, de situações, de vivências, um acúmulo de coisas mal resolvidas, maltratadas, né? E aí, às vezes, a pessoa chega diante de você, se você me permite uma figura de linguagem, como um terreno que você chega assim, cheio de mato, de ervas daninhas, totalmente bagunçada, totalmente perdida, né? E aí tem que ter as pessoas certas para cuidar e reorganizar aquela pessoa, né? Quem faz a cerca, quem corta o mato, corta o mato. Cada um no quem seu vai papel, cuidando, né? E trabalhando isso, né? Eu digo assim, a experiência de passar na depressão, a experiência de passar, né? De ter, eu tratei quando era moleque, fui numa psiquiatra, né? Na doutora Daisy, na época. Fui tratar com ela ali na época. Mas eu tinha muito pico nervoso também. Meus picos nervosos assim, subia, crise de choro, tava convulsão, sabe? Então eu tive tudo aquilo que veio. E aí deixei de tratar. E daí depois ele estourou de novo, mas agora é bem tranquilo, assim, sabe? Eu entendo, o meu caso eu entendo que é mais espiritual do que só emocional. O controle que Deus me deu sobre o meu emocional tem feito com que minha vida caminhe muito melhor. E se você me permite, o que a gente não pode ignorar, que nós somos corpo, ou falando do aspecto da prioridade, nós somos espírito, alma e corpo. Sim. Até Davi fala, né? Porque está abatido, ó, minha alma. Isso, Salmo 42, né? Porque está abatido a minha alma. Então, a gente tem que entender que há situações que nos afetam espiritualmente, há situações que nos afetam emocionalmente, há situações que nos afetam clinicamente, né?
Às vezes tem situações de depressão que tem muito a ver com questões clínicas. Aí você tem que tomar um remedinho, alguma coisa que te ajude a sair daquele processo, né? Você sabe que eu fui hoje fazer uma fisioterapia na mão, porque o gordinho aqui quebrou a mão no jiu-jitsu, daí depois caí em cima da mão de novo, fui fazer uma fisio. Eu não tava aguentando dor, falei, pô, daí fui fazer uma fisio, a gente tava conversando e uma pessoa falou assim, né? Ela falou assim, uma pessoa falou assim, já me falou, eu tô fazendo tratamento com um psicólogo tal, no psiquiatra tal, mas o pastor Levi me ajudou tanto, porque tem o espiritual também. Sim. Ale, me permite chamar assim, não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Na minha época não tinha bullying. Porque quando um vinha me dar um apelido, a gente sentava a mão, brigava, resolvia no braço. Hoje em dia não pode. Sim. Né? O meu apelido primeiro era Chicão Oval. Minha cabeça era muito grande, né? Aquelas bolinhas de gude grande. Eles me chamavam de Chicão Oval. E aí eu briguei na escola a primeira vez, mudou. Virou homem. Aí o meu apelido era Virou Homem. Ou Simidão, porque eu andava só com a roupa dos outros, né? Simidão eu uso. Hoje em dia na escola não dá mais, né? Não. Enfrenta muito isso por causa do bullying, depressão em adolescente, criança. Principalmente entre crianças e adolescentes. Principalmente. Porque cristãs e não cristãs. Cristãs e não cristãs. Não tem diferença. Então não é só os velhos que estão sofrendo. Não, muito pouco. Muito pouco mesmo. A maioria é entre crianças e adolescentes. E é uma situação igual você falou, né? É engraçado que a maioria dos pais que chegam, né, pra gente conversar lá, é a mesma fala. Mas no meu tempo era só dar uns tapas e pronto. No meu tempo se chegava em casa chorando porque o amigo deu um apelido, apanhava também, né? E hoje em dia não. Hoje em dia faz parte de um cuidado da saúde mental. É uma área que precisa ser muito cuidada. Porque é a partir do bullying que pode desenvolver muitos outros transtornos psicológicos. Ansiedade, depressão, pânico, ansiedade generalizada, enfim. É daí que pode desenvolver. E principalmente de famílias assim que não conhecem esse apoio, nem o espiritual, nem o psicológico, enfim, não tem esse conhecimento, né? Eu já atendi casos onde o adolescente chegou lá assim no extremo de tentar um suicídio porque os pais falavam que era frescura, né? E não se trata de frescura, se trata de algo muito além, né? É algo muito além de uma frescura, você está vivenciando, o seu pensamento está naquele momento, né? Uma fala que o pastor falou também que é muito importante, é sobre ele comentou sobre o pensamento, não vou lembrar agora. Mas então, se ela me permite dar um corte, a senhora acha que quando a gente diz que a depressão pode ser um câncer da alma, a gente pode comparar dessa maneira? Com certeza. Né? É um câncer da alma. Porque o estrago que ela faz, né? A pessoa, meu Deus do céu. E pastor, precisa assim de muita ajuda, de muita força de vontade, de muita união, da família toda junta ali nesse momento, porque é um momento assim que para eles, para quem está vivendo, é um câncer, é uma fase terminal, né? Onde não tem mais jeito. A pessoa perde totalmente a perspectiva de futuro, de vida, né? Tudo, autoestima... Vira uma bagunça, né? Tudo fica desorganizado. Então, é muito importante essa junção da família, da fé, dos medicamentos, se for necessário, para não perder essa pessoa. Que o objetivo do cuidado da pessoa com depressão, no meu ponto de vista, é esse. É não perder aquela pessoa. Né? Porque eu sempre comparo assim, a depressão com uma roda gigante. A roda gigante, ela tem a força dela, né? O carrinho vai embaixo e depois o carrinho está em cima, mas ele não para, né? Porque o nome é uma roda gigante.
Então, muitas pessoas que estão passando por esse processo depressivo, quando o carrinho chega lá embaixo, eles já se culpam. E ali eles querem ficar estacionados. É daí que vem a bipolaridade, no caso? Pode ser, né? Pode ser, pode desencadear. Uma hora tá embaixo, Né? outra hora tá em Uma hora tá muito cima. embaixo, uma hora tá muito em cima. Mas por quê? Porque eles não têm essa compreensão, porque a depressão, ela é esse tratamento, né? Então, assim, com medicação, com fé, com ajuda mútua, nós estamos todos bem lá, né? Nós, da depressão. E, de repente, o carrinho vai cair. É nessas horas que nós precisamos mostrar. Não, ó, a gente tá aqui, tá todo mundo aqui, pro carrinho voltar a girar. Dá. Muitos Mas você sabe se que culpam quando ó, estaciona. o ambiente é uma situação que, eu vou falar assim, ajuda em quase 100%. No meu caso, tinha horas que eu botava a mão no ouvido e falava, pelo amor de Deus, pare de falar, pare de falar, pare de falar, eu não aguento mais, pare de falar, pare de falar, pare de falar. Que eu cheguei aqui, fui, pendurei uma corda ali né, nós estamos aqui no estúdio, pendurei uma corda na área da churrasqueira e falei, hoje eu acabo com isso. Você vai parar de falar. Não, porque eu vou chamar teu pai e tal. Nós tivemos essa briga, né? No caso, conjugal. Eu vou falar que a minha depressão, ela começou o problema quando eu entrei na minha vida amorosa. Quando eu saí da minha adolescência e entrei ali não sei como é que eu posso falar, quando eu entrei, que os hormônios estavam a 1.000.000 por hora e tal, sem ajuda, sem ninguém conversar o que era, o que podia, o que não podia. Na época eu não era crente, eu era bem do mundo, então eu tive esse processo. Dessa última vez, faz muito tempo já, graças a Deus, que eu tive esse arranque, eu falei, eu paro de falar, eu preciso, não aguento mais. Eu li até um livro, aquele A Arte de Aplicar o... Não posso falar? Sim. Né? Uhum. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida a partir de hoje. Eu entendi que é o seguinte, às vezes eu tenho um cliente, viu, cara, arruma outro computador, arruma outra empresa de software, eu não vou te atender mais. Não estou mendigando meu pão, eu não vou ficar estressado com você, não vou ficar desesperado. Linha na pipa. Por causa disso, porque a pessoa tem que aprender também a tomar decisões em cima da sua vida. Eu posso estar certo ou posso estar errado, mas para mim é uma solução eficaz, sabe? E minha vida melhorou assim, horrores. Porque eu penso em um ambiente, como você falou do pai, a frescura, isso interfere. A gente precisa prestar atenção nos filhos, né? Até um tema para o próximo podcast que já foi comentado é o que eu faço com os meus filhos. Sim. Tá entrando na adolescência, né, Alex? As crianças dele. As minhas ainda não, mas... E a hora que chega... Eu sei que foi nessa fase... Próxima vez. Essa fase é uma fase que foi difícil para mim, entendeu? E assim... Essa biologicamente, ajuda é muito importante. Biologicamente, existe fator biológico, genético, meu pai tinha, eu também vou ter depressão, ou isso não existe? Me permite uma parte, antes dela entrar nos fatores biológicos, assim, a gente percebe que o papel da família nesse momento é muito importante. Fundamental. Né? É fundamental, pastor. E a senhora percebe que às vezes tem famílias que não cooperam com isso, que não colaboram. Totalmente. E ainda essa evolução das telas, né, tem piorado bastante, porque assim, o que acontece muito hoje em dia? É cada um no seu canto com o celular. Né? Então, assim, se você pergunta para a criança, ou para o jovem, ou para o adolescente, você conversa com seu pai, com a sua mãe? Não, a gente só fica no celular. Tem pais que conversam com os filhos pelo celular. Mensagem. Por mensagem. Estando dentro de casa. Estando dentro de casa. E assim, é o que mais tem acontecido, porque, né, a mãe, pelo fato do filho estar quietinho lá dentro do quarto, não está dando trabalho. Né? Eu digo assim, os menores. Tá dando paz, né? E hoje em dia mesmo, né? Totó, vai lá assistir um filminho, fique quietinho lá. Vai assistir um filminho. Então, o celular hoje em dia, ele está sendo tratado nos consultórios como um vício, né? E esse vício, ele desencadeia, ele pode sim desencadear os sintomas da depressão. Vou dar um exemplo Esse do é meu filho. Na igreja que a gente diria assim, né? Fala, Jeová. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Eu bato muito em cima disso. Começa a jogar, não sei o quê, daqui a pouco...
responde a gente alto, grita, opa, pode cortar o celular, o computador, o jogo, já vira outra criança. Sim. Sem celular, sem jogar, é outra criança. É nítido, a gente vê nítido isso, nítido, sabe? Mas você vê pais mesmo que, tá o celular que eu preciso de paz, eu preciso trabalhar. Hoje em dia, os filhos, eles estão agredindo. Já vou entrar num outro assunto, que nós já vamos voltar para a depressão. Acontece muito dos filhos, dos pais tirarem as telas e os filhos agredirem os pais. Você não viu a reportagem? A gente não teve uma reportagem essa semana ou semana passada? O menino de 15 ou 16 anos, o pai tirou o celular, ele matou o pai com a mãe, matou a irmã, porque era testemunha, largou o corpo dos 3 na casa, foi na padaria, comprou pão, tal. Daí no domingo ele resolveu se entregar, que tinha matado os pais. Isso, mas você isso matou não. por causa do quê? Porque eles tomaram o meu celular e o meu computador. Você não se arrepende? Eu faria de novo. Meu Deus. Uma Mas situação. eu diria que aí é um combo, na verdade, né? É uma situação, tem muita coisa submersa aí, Sim. né? Obviamente, né? Porque não é possível, né? É muito surreal, né? É muito surreal. Eu Muito acho doido. que, mas mesmo assim, né, a gente sabendo de toda essa modernidade de hoje em dia, nada como os pais que realmente querem ser pais. Né? Porque ser pais, eu digo assim, que dá trabalho. Puxa. A gente precisa abrir mão de muito sossego nosso, abrir mão de muitos momentos. Nós trabalhamos o dia todo, né? A gente chega em casa, a gente não quer ir sentar lá no chão e jogar um joguinho de tabuleiro. A gente joga no celular, né? A gente não quer sentar e perguntar como é que foi o seu dia, a gente quer cama, né? Então, assim, hoje em dia é difícil você encontrar os pais que realmente querem abrir mão do sossego, né? E daí é uma fala típica nossa, né, de profissionais. Mas eles não pediram para nascer, né? Eles não pediram para nascer. Então, A assim, culpa deles é zero, né? a responsabilidade, sim, é nossa, né? A criança, ela reproduz fora aquilo que ela tem dentro de casa. Na maioria das crianças, elas vão reproduzir fora, né? E qual tem sido a minha participação com essa responsabilidade de ter colocado esses filhos em vida, né? Porque eu já ouvi pai e mãe falar, mas eu não dou conta dele, eu não dou conta dela. Como assim não dá conta? Né? E o limite, as regras, tudo aquilo que nós aprendemos, o que tem sido feito com tudo isso? Né? Hoje em dia tudo pode, tudo está liberado. Você não acha que nesse sentido da disciplina dos filhos, a gente foi de um polo ao outro, assim, totalmente extremo? Ao extremo. Né? Ao extremo. Porque os nossos pais e avós tinham uma educação na ponta da vara, né? Sim. Tudo era resolvido na vara. Né? Eu tenho umas 2 ou 3 surras da minha mãe a ver. E são homéricas, né? É. E hoje não, hoje é outro extremo, né? Parece que o filho é que reina dentro da casa. Sim. Né? Isso tem sido um fato, assim, bem frequente entre essas famílias, né? Que tem esses jovens e adolescentes. E o que eu percebo, assim, a dificuldade que esses pais têm em impor essas regras e limites. Né? Porque daí o filho já vem com agressividade, aí já apresenta um tipo de transtorno e assim por diante. Mas hoje em dia eu percebo assim que a maioria dos pais apresentam essa dificuldade de impor essas regras e esses limites. Pais não preparados para serem pais. Eu venho de uma educação onde o meu pai olhava, eu já sabia o que era. Sim. Era ele olhar. Meu pai com a minha mãe era só olhar. Eu já sabia. Até numa visita, né? Se a gente fosse comer algo, eu tinha que olhar para eles para saber se eu podia pegar. Se eles fizessem assim, eu podia. Caso contrário, era só assim, ó. Lá em casa a gente conversa. Meu Pronto. Isso. Na minha casa isso funciona. Quem Lá não em casa viu a gente isso não conversa. sabe o que é passar pelo terrorismo. Não sabe. Pastor, eu digo assim, ó, que aquele chinelinho da Havaiana não é nada perto dessa frase, né? Nada. Lá em casa a gente conversa. Nossa, isso era para acabar com qualquer um. Lá em casa funciona assim. Lá em casa a gente conversa.
Às vezes a Poli fala 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco eu explodo. Mas a criançada, se eu falo, eles têm aquela tremida, assim, meu pai. Precisa, É que de precisa. modo geral é assim, né? A mãe é a primeira instância, né? Policial Berra, boa. grita, tenta todas as instâncias. Aí chega o pai. O que está Policial acontecendo? ruim. Pronto. Aí o pai é a última instância, né? A instância superior. Mas tem que ser esse papel, né? Mas sabe, tem que ter uma figura de autoridade na vida dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Precisa ter essa figura. Porque assim, hoje em dia, é difícil a gente ver essa figura de autoridade dentro de casa, Sim. né? Porque antes tinha muito disso. Hoje em dia, não. A gente fala dos polos extremos, né? Eu acho que a gente saiu do polo de uma repressão muito intensa, né? Você precisa ser amigo do seu filho, não sei o que e tal, e aí abriram-se todas as portas e possibilidades. Deixa fazer o que né? quiser. Deixa fazer o que quer. Né? Eu preciso ser amigo do meu filho de alguma forma. Claro, a gente tem que ser amigo dos filhos, né? Mas amigo é justamente aquele que educa, que disciplina, que orienta, que Sabe que nesse... propõe para a vida, né? E não confundir, né, pastor? Eu ser amigo dos meus filhos e eu dar liberdade deles Isso. fazerem tudo aquilo para não que virar eles... libertinagem, né? Isso. Porque assim, é igual o senhor falou. Eu quero ser amigo dos meus filhos, porém, mesmo sendo amigo, vai sim aprender as regras e o limite, porque o ser amigo é isso, não é ser só o sim, né? Pai e mãe, eu amo os meus filhos, mas o amar não é só o sim, né? É muito mais o não do que o sim, porque a vida, ela educa a gente muito mais com o não, né, do que o sim. Nós não temos sim o tempo todo. Muito pelo contrário. E aí a gente entra, que vai voltar na depressão de novo. Parece que a gente fez uma digressão que mais não fez. E aí entra naquele fato que a geração de hoje não sabe lidar com frustração. Jamais, não Não pode ser contrariada de jeito nenhum. O não eu já tenho, o máximo eu vou ter um sim. Não sabe fazer isso. E é engraçado, pastor, que assim, de tudo que a gente analisa dentro do consultório, numa avaliação, tudo cai na frustração. Desencadeou tudo no paciente pela frustração. Porque desde pequenininho não foi frustrado. Né? Não que a gente nunca teve um não, ser, né? mas nunca teve um não. E aí quando tem um não, fica frustrado. Hoje eu entendo muito assim sobre até o choro do bebê, né? O choro do bebê no berço. Não que não possa, me entendam, mas o nenê chorou, o que a gente faz? Corre, pega. Corre, levanta-se, corre e nenê. Não. Nunca teve um óbito de nenê por choro, né? Morreu do que? Morreu de choro. Não, chorou até dormir. Ele precisa chorar, né? Mas o que se faz hoje em dia? Um gritinho do nenê. Corre pegar. Vamos lá e vamos... Né? Às vezes um gemidinho, né? Um gemido. Ali. Não, ele tá ruinzinho, não, ele tá bravo. Não, essa posição ele não gostou. Não, desse jeitinho não é do jeitinho dele. Tudo bem. Claro que nós podemos e devemos estar ali à disposição desse nenê. Mas não permitir e vedar ele de tudo que o mundo está apresentando é um forte candidato. Sabe que minha sogra quase me matou uma vez, né? Ela queria jogar eu pra fora de casa, por causa do nenê. Saindo um pouquinho do contexto, Benjamin precisou tomar ferro quando era pequenininho, o tal do Combirão, o remedinho. Chorava quando tomava, porque dava cólica. E eu ficava, vamos levar pro médico? Porque não pode chorar desse jeito. Deixa o guri chorar, já passa. E elas queriam me expulsar, porque eu estudei essa frase, não, vamos pegar no colo. Peraí. Mas eu aprendi, né? Era pai de primeira viagem. Então, é igual eu falei. Tem que deixar se Deus tem que deixar sofrer. Mas, deixar assim, sofrer, tem que deixar se frustrar. Choro, né? Uma frustração, eles precisam, né? É necessário. E hoje em dia, essa geração passa-se muito por esse contexto. Geração mimimi. Né? Uma geração que não sabe como lidar com dor, não sabe como lidar com perda, não sabe como lidar com frustração, né? Tudo tem que ser do jeito que eu quero, quando eu quero, no momento o imediatismo, que eu quero. né? Imediatista. Sim. Né? A famosa pastelaria, feito na hora. Sim, eles querem tudo de imediato. Porque assim, ó, e o cara quando tá com depressão, eu vejo assim, já escutei de amigo meu, não, eu não vou no psicólogo, porque lá só vou falar. Só vou lá pra falar, porque ela só vai me escutar, não é? Pra que eu vou lá?
Não vai resolver nada. Não vai vir aqui resolver meu problema. Eu vou só falar. Não é isso aí que você escuta muito? Então, Esse aí, paradigma de eu vou no psicólogo só para falar? aí entra dois fatores, né? O estar indo pelo motivo da depressão e não querer falar, e daí já trabalhar a ansiedade junto, né? Porque, assim, o acompanhamento psicológico, ele é um processo, né? Não existe um acompanhamento, igual o pastor usou a frase, né? A oração não é Um passe de mágica, passe né? de mágica. Uhum. A terapia também não. E é por isso que o nome é tempo. terapia, Uhum. né? É um processo onde o profissional e o paciente vão passar juntos para trabalhar esses pensamentos distorcidos que levaram a essa condição mental que é a depressão, né? Então, assim, o que levou a esse pensamento? O que levou a essa condição? Então, é um processo. Tem um tempo limitado cada sessão. Não tem como, né? De uma vez só. Nós vamos agendar um paciente às 7 da manhã e vamos resolver o caso dele até às 7 da noite. Não existe, né? Tem um tempo de terapia. Até porque a pessoa precisa absorver o que foi falado, Ela o que foi precisa se orientado. ouvir. É muito importante num processo de terapia a pessoa se ouvir. Porque muitas vezes nós não paramos para se ouvir. A ansiedade é tanta, nós estamos num automático contínuo que nós não paramos. Então a gente só vai. Só vai. E de repente a terapia é um momento para você. Eu sempre costumo dizer assim, olha, quando nós, né, iniciarmos o processo terapêutico, não marque nada para depois. Porque daí depois você vai ficar assim, Querendo fazer alguma tá. coisa. Ah, entendi. Tá. Então, Se tiver com pressa, nem vai. tenha calma, né? Porque a terapia, ela já diz sobre você. Você decidiu parar para você. Então, aproveite esse tempo que no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós não temos. Quem para? Sabe Que tempo nós temos? Sabe umas coisas que às vezes eu faço? Eu fico muito fora, né? Às vezes a semana inteira trabalhando. Semana inteira. Aí o que eu faço? Tomo meu banho, às vezes no hotel. Porque às vezes eu vou pro hotel, do hotel vou pro trabalho, do trabalho pro hotel, mas um dia na semana eu falo assim, você vai tomar um banho, me visto, me arrumo, boto a minha melhor camiseta de uniforme, que eu só levo uniforme para viajar, minha melhor camiseta de uniforme, me pego pra mão e falo assim, o que você quer comer? Vou levar você para jantar. Eu saio comigo para jantar, para tomar um sorvete, às vezes. Nem que seja para comer um McDonald's, ou um Burger King, ou fazendo propaganda, ou... eu vou no cinema hoje. Eu me pego pra mão e me levo, porque eu acho assim que esse tempo para você eu preciso. Sim. Quando eu não consigo ter tempo para mim, para os meus pensamentos, para minha vida, para eu se amar, eu começo a dar piti com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos de trabalho, com a minha igreja. Então eu às vezes viajo, dependendo do lugar, eu me pego com a mão, vou. Nem que seja na barraquinha de lanche do tio Zezinho que tem na cidadezinha que eu vou. Mas eu sento, tá, a coca, lanche, ketchup como, conversa. Aí às vezes fala, você tá falando sozinho? Mas tô falando comigo. Eu gosto de fazer isso comigo. Então eu acho que é uma coisa assim de falar assim, ó, cuidar de você. É o processo da autoestima que a gente costuma dizer, sabe? A gente se amar em primeiro lugar. A minha deve né? ter uns 700 Porque andares de se a altura. gente não se amar em primeiro lugar, o que nós vamos dar para o outro? E é bíblico. Ame o próximo como você ama a você mesmo. Agora, se você não se ama, como é que você vai amar outra pessoa? Eu me amo bastante. Esse é um... Mas amo os outros também. Amo muito os outros. Amo muito. Mas eu me amo, hein? Vou pro culto, boto uma roupa assim, curtinho, bonito e... Você sabe uma Tem que coisa, ser assim. quando a gente vai ficando mais velho, e eu já estou nessa fase, já estou com 62 anos. Novinho ainda. Mais ou menos. Mas eu vejo assim, eu quando era muito mais jovem, eu corria demais, corria atrás de muita coisa. Eu me formei muito cedo, me formei pastor, ia fazer 24 anos. Era um menino. Sim. Né? Então, o que eu percebi? Eu corri demais por conta de outros e de outras situações e tal.
E depois, com o passar dos anos, eu falei, não, está totalmente errado, eu tenho que rever isso de alguma forma, porque a gente precisa estar presente junto com a esposa, junto com os filhos. Às vezes o menos é mais. Às Então, vezes não, aquela sempre. coisa da qualidade, de presença, de relacionamento, De né? criar memórias e tudo. Criar memórias, que até a gente estava conversando outro Uhum. dia, né? No outro podcast, né? Então, eu acho isso fundamental, né? Que se a gente quiser ficar fora de casa 24 horas e nem aparecer a semana inteira, a gente consegue. É muita coisa, é muita demanda. Então, a gente tem que começar a entender, né? Eu acho que quando Jesus diz, você tem que amar o próximo como a si mesmo, significa que você tem que ter uma prioridade de relacionamento. E Isso deixa é eu te muito fazer uma importante. pergunta. Falar que a depressão é a doença do passado e a ansiedade é a doença do futuro é fato. Né? A depressão é porque você vive preso ali numa coisa que aconteceu, não consegue sair, remói. E a ansiedade é porque eu quero tudo para agora, porque eu tenho que pensar como é que vai ser, o que vai ser na minha segunda-feira, o que eu vou fazer, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir porque eu vou visitar o cliente, eu tenho que acertar. Essa é aquela. E a galera esquece do agora, né? Do viver Sim. hoje. Eu, às vezes, tento viver no hoje, por mais que minha cabeça funcione no volume, no 2 do WhatsApp. Ele sabe o áudio, uma pessoa que fala bem rápido no 2, Aham. e você colocar no 2, o Sim. meu pensamento é aquilo. Eu penso assim, eu preciso ir até a Alessandra para conversar com ela. Eu vou para a Alessandra. Sim. Da minha boca só sai, eu vou para a Alessandra, mas eu pensei em tudo. Então a galera esquece de viver o hoje ou agora. Pensa demais no futuro, ou então lembra demais do passado e aonde sofre um monte, né? Então, a depressão, né, igual você citou aí, ela é isso aí, é você hipervalorizar o negativo da sua vida que você está vivendo ali naquele momento. Então, é por isso que muitos não vivem o agora. Porque eu estou valorizando o tempo todo o negativo. Então, eu busco do meu passado negativo, igual você falou, que é um fator bem importante. E também tudo daqui para frente vai ser negativo para mim. Eu já estou negativando, né? Porque eu hipervalorizo todo o negativo da minha vida. E não vivo hoje, eu não vejo... Eles não valorizam uma vitória de eu conseguir ir no mercado. Que para um depressivo em crise, Sair para ir no isso mercado. é assim, nossa, é o auge. Mas eles não valorizam. Daí, num relato, é assim, daí eu fui no mercado, voltei para casa. Opa, você foi no mercado. Você ouviu que você saiu de casa? Então, o se ouvir, né? Ou você parar. Então, muitos não dão importância. E é por isso que fica nessa situação. Eu hipervalorizo o negativo e eu já quero saber lá na frente de negativo também que vai acontecer, porque eu já estou nessa roda, nesse círculo vicioso de negativo. E o meu hoje? Eu não presto atenção. Aí, às vezes, a gente pergunta assim, mas e o que você almoçou hoje, por exemplo? A memória a curto prazo a pessoa não lembra. Só do que aconteceu lá atrás. E o que vai acontecer sempre negativando. Na sua opinião, doutora, a depressão e a ansiedade estão em que níveis que elas estão assim ligadas uma com a outra? Eu posso ser depressivo e ansioso ao mesmo tempo? Pode. Credo. Pode ser os dois juntos, aham. Olha, pastor, eu acho que mesmo nível ali, porque a pessoa depressiva, tem pessoas que são diagnosticadas com depressão, mas que também apresentam a ansiedade. E essa ansiedade de querer melhorar, de querer sair logo daquele quadro, ele prejudica muito, sabe, o processo. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial, igual, acho que o senhor falou, Mateus, de colocar cada um no seu quadrado e falar, calma, né? Vamos trabalhar aqui. A linha de abordagem que eu trabalho é a TCC, é a Terapia Cognitiva Comportamental. E a gente vem trabalhar muito isso, esses pensamentos distorcidos que levam, né, a configurar o transtorno, igual eu falei anteriormente.
E é muito importante a gente fazer com que o paciente ele tenha essa visão de que, né, numa palavra mais simples, assim, tá tudo junto e misturado, né? Vamos colocar cada um no seu quadrado para você ver como dá certo? Como Porque a encaixa. pessoa já Tentar dar uma chega reorganizada, né? reorganizada, pastor. Porque a pessoa chega, ela já chega assim, não, o único jeito é eu me matar mesmo. E essa é a vontade, É, sabia? Essa é a vontade. É. Experiência própria. Eu digo isso porque é o que eu senti no meu coração. Eu achava que a única solução era a morte. sim. Não tem outra situação. Existe uma forma de prevenir a depressão? Ô, galera, eu tô entrando na depressão, me chamem pro churrasco. Ou não tem? Prevenção? Mateus, eu não sei se é a prevenção, mas assim, se a gente puder, né, nos primeiros sinais, que a gente tem que estar observando, filhos, amigos próximos, Muito fechado, nos só no primeiros sinais quarto, que não eles quer... derem, eu não digo uma prevenção, porque igual também entra, né, fatores físicos e genéticos e tudo mais, mas se a gente puder, já nesses primeiros sinais, estar junto, né? Igual eu falei, a depressão para mim é não perder aquela pessoa. Então, tudo que eu puder fazer para não perder aquela pessoa, eu vou fazer. Seja, né, no emocional, no psicológico, no físico. Então, podemos dizer sim que a gente consegue prevenir a partir do momento que os nossos olhos clínicos eles estejam voltados para aquela pessoa, né? E perceba que ela está dando sinais, que não é frescura. Ela está dando sinais, ela está precisando de ajuda, né? Ouvir essa pessoa, estar junto dessa pessoa, né? Em casos mais graves, é claro, encaminhar para um profissional, mas o importante é você estar junto, é você ouvir e falar, opa, aqui eu posso ficar junto dessa pessoa, ela está precisando de ajuda, né? E depois que você encaminhar, é claro que você vai continuar ali monitorando, mas a tua parte entra como a prevenção, né? Eu estar junto ali, observando aqueles sinais que a minha esposa, que o meu familiar, que o meu irmão, ele tá tendo ali e tá precisando de ajuda. Desmistificar, e assim, né? às vezes a gente não tem essa visão, né? Clinicamente, eu não sei quais são os sinais, mas, sei lá, tá muito quieto, não tá relacionando com ninguém, não quer sair para brincar, é só no jogo, quase não vejo ali um sorriso, não gosta que brinque com ele, fica bravo. Isso são sinais. Mateus, é tudo aquilo que a pessoa, né, falando de uma forma mais simples, generalizada, né? É tudo aquilo que antes dava prazer da pessoa fazer, ou eu fazer, E perdeu. E de repente não tem mais. Eu não sinto mais prazer como era antes, eu não tenho mais vontade, envolve o apetite, envolve o humor. Então, assim, é tudo aquilo que praticamente perde a graça, né? Eu não tenho mais vontade de Falta fazer. de impulso, né? Sim, Perdeu eu não o tenho impulso motivação. da vida, motivação. Isso. E aí o cara pode, a falta de apetite, ou então daqui a pouco ele começa uma bulimia nervosa, né? Comer compulsivamente. Também, sim. Tudo são sintomas. Sim. Que às vezes nem é ansiedade, mas o cara achou uma fuga. Vou comer. Por isso que é importante o acompanhamento precoce quando apresentarem os sinais. Ó, eu penso em dois casos, né? Um caso que a gente viu, voltou de uma viagem e tal, o pai foi lá e tirou a vida depois. Voltou da viagem com a família, feliz, sorridente e tal, daqui a pouco, no outro dia ou dias depois, se matou. E agora, recentemente também, uma outra foi lá e subiu numa ponte e se jogou. Novo, 20 e poucos anos. Então, assim, são sinais que não foram observados, né? Por mais que tratou, teve uma recaída e... Mas sabe o que acontece? Eu acho que nós estamos vivendo num tempo de muito individualismo. Esse negócio aqui, esse negócio chamado celular, individualizou demais a vida das pessoas. E por mais que as pessoas até estejam juntas, entre aspas, na verdade elas estão muito separadas. Não tem mais muito aquele... distanciadas umas Sim. das outras. E aí o que acontece? Se eu não estou no dia a dia da minha esposa, no dia a dia dos meus filhos, no dia a dia das pessoas que estão próximas de mim, eu não vou perceber os sinais.
a ponto, às vezes, como você contar essa história, de uma pessoa sair viajar com a família, Voltar e tirar a vida. passar um fim de semana inteiro, né, num lugar legal e tal, e quando voltar, cometer um desatino desse. Então, a gente percebe que a falta de comunicação, de diálogo, de conversa, de envolvimento, está tirando da gente essa coisa de poder olhar para o outro e falar, engraçado, fulano hoje parece que não está bem, está meio triste, ou está falando demais, está comendo demais. Mas Então, tira, você, né, mas pastor? você tem que estar prestando muita atenção para poder Sim. perceber esses sinais. Né? O celular, ele tira essa posição Tira. de observar. Tira essa função de observador. Sim, o celular, ele tira. Eu sempre falo que o celular é o mal do século, e vai ser. Porque muitos casos de jovens, principalmente jovens, de procurar o atendimento psicológico, numa palavra inicial, assim, dizendo que são tímidos. Né? Ah, não, eu sou muito tímido, não consigo me relacionar. Mas numa tela, dá de 10 a 0 numa pessoa que tenta, pelo menos, ter um contato físico. Mas o que se agrava? Pela tela, eu não sou julgado. Uhum. Pela tela, Eu eu de não ninguém, tenho né? esse julgo. Eu não conheço, a pessoa não me conhece. Agora, eu não preciso falar bonito, eu não preciso ter um vocabulário rico para estar conversando com a pessoa. Porque se precisar, até a inteligência artificial, ela corrige, né? Agora, o contato físico que o pastor falou que hoje está se perdendo, isso é fato. E vai piorar Porque mais de onde ainda. vem essa timidez? Meu Deus, eu tô de cara a cara com a menina lá que eu quero, ou com o rapaz lá que me chamou para sair. E agora, o que eu vou falar? Né? Eu escuto muito assim, ó, mas eu vou falar o quê? O que eu vou comentar com a pessoa? E com isso, eles não querem se encontrar. Você sabe que tem um jogo chamado... Um jogo não, tem um filme chamado Jogador Número 1. Que o que acontece? Quando você fala de tela, e Deus está me lembrando aqui, que o que eles faziam? Cada um tinha o seu módulo, né, o seu cockpit de jogo ali e tal. Então ele acordava cedo, ele já ia pro jogo, porque ali dentro ele conversava, ele trabalhava, que é o metaverso, né? Que hoje vem se falando muito do metaverso. Sim. Que ainda não emplacou, mas vai. Então, se você assistir esse jogo, você vai entender bem que as pessoas, todas elas, moravam aqui, mas viviam dentro desse ambiente, desse jogo. Não tinha contato físico, não tinha nada. Um ponto do filme, eles compram uma roupa que quando o jogador encosta lá no metaverso em você, faz pressão ali, dá um choquinho na roupa para sentir que está encostando. Então nós vamos chegar nesse ponto logo, do contato físico não existir mais, entendeu? Não existir. Não ter essa... É horrível pensar que isso possa acontecer dessa a gente forma, nunca, né? A gente falou, nunca imaginou que em 1940 tinha um alto-falante na igreja anunciando os achados e perdidos, os mortos e os nascidos, e hoje nós estamos numa mesa de podcast. Sim. Conversando. Então, é futuro. A tendência é a gente mas chegar aí, nisso. eu sei que isso também é um outro assunto, mas uma coisa vai levando a outra e a gente vai andando pelo deserto. Né? Mas eu diria assim, eu acho que a tecnologia ela tem que ser usada a nosso serviço para melhorar a nossa comunicação, para melhorar a nossa interatividade, e não para nos isolar apenas atrás de um aparelho, de uma tela ou coisa parecida. Isso teria que melhorar ainda mais a nossa interatividade. Que é o que está acontecendo, né, pastor, que é o que hoje em dia. infelizmente está acontecendo. Está sendo usada para esse isolamento, infelizmente. Claro que tem muitos benefícios, sim, né? Mas o isolamento tem prejudicado essa comunicação. E né? senão a gente vai cair na mesma história de quando o avião foi inventado, né? E aí seguiu-se logo após a guerra, aquela coisa toda. E o Santos Dumont acabou se matando justamente por conta de ver a sua criação. De ver a sua invenção sendo usada para matar pessoas, né? E hoje, olha o que, se ele pudesse ver hoje, né? Encurtando distâncias, né? Nossa! Em 12 horas você está na Europa. Sim. E já tem tecnologias para encurtar esse espaço Mais para ainda. 6 horas, por exemplo. Você atravessar o oceano em 6 horas.
E tá lá do outro lado. Eu vou te fazer uma pergunta, ambos, né? Eu sei que a terapia é um processo que ajuda no passar pela depressão, que também é um estágio da nossa vida, né? Quando você entra nesse estágio depressivo, é um deserto, você tem que passar por ele. Sim. Ele tem começo, tem fim. Tem pessoas que gostam de ficar ali no meio do deserto 40 na verdade, anos, tem um começo, um tem meio, e aí tem... chega no fim. A meditação Meio. ajuda. O meio é esticar de meio. Sim. Ó, eu não tô falando da meditação lá, budista, Sim, que o cara sim. senta e fica, Tô falando da meditação. Eu vejo que minha vida melhorou muito com a meditação na palavra, o estudar a palavra, com entender o que Deus tem para mim, conhecer quem é a minha característica perante Deus, o meu caráter, o que Deus quer, quem é eu perto de Deus, o que Deus pensou na minha vida. Meditar na palavra de Deus me ajuda muito. Mas nós temos pacientes cristãos e que não são cristãos. Sim. E qual é a dificuldade? Porque hoje eu até vi que tem alguns estudos que eu esqueci o nome, eu ia trazer para a gente falar. Tem um estudo, eles fizeram um estudo com algumas pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, não liam a Bíblia, lia a Bíblia uma vez por semana, liam a Bíblia 2 vezes, 3 vezes, o mês inteiro, a atividade cerebral muda, muda o comportamento, muda tudo. E quando a pessoa, Deus não existe, não estou nem aí, nossa, não existe. Como que funciona? Aí nesse caso, como que a meditação, a palavra, ela ajuda? Isso é uma pergunta para os dois, ela ajuda a sair? E quando a pessoa não crê, como é que faz? Bom, no meu ponto de vista, a experiência que eu tenho no consultório, quem não crê em Deus vai buscar uma outra alternativa, né? Eles geralmente têm uma fuga para isso. Tem que preencher esse vazio. Tem que preencher. De uma forma E ou aí outra. eles preenchem, né, da forma que eles acham ali que tá melhorando, que aquilo tá fazendo bem. Mas o mais interessante, uma experiência que eu tenho tido muito no consultório, é você ativar essa fé. Porque para muitas pessoas que chegam com esses pensamentos distorcidos, quando a gente, né, é claro que não vou doutrinar, não é a doutrina ali dentro do consultório, Você não tá ali mas pra assim, isso, claro. não tô ali, não é a minha função. Mas, né, quando a gente toca nessa área da fé da pessoa, se existe ou se... É algo que eles se questionam. Eles mesmos já falam, sabe? Nossa, mas não tinha pensado nisso. Nossa, é mesmo, né? Então, assim, a pessoa que ela está disposta a incluir esse tipo de busca, né, para melhorar, passar por esse deserto, vamos dizer aí, dá certo. A meditação é a saída Funciona. principal, sim. E como funciona? E tem resultado. Agora, é o que eu falei, tem pessoas que não considera isso como sendo, né, algo importante, necessário. E tá tudo bem. Vão buscar outros meios, é o que eles acreditam, e tá tudo bem. Né? São os meios que a pessoa segue. Que ela Isso achou ali daí para é tentar dela, sim. suprir aquela necessidade Suprir momentânea. Ali, né? aquele vazio, sim. Então ajuda. Isso eu acho, eu toco nesse assunto justamente porque o podcast fala do quê? Café com Cristo. Sim. O que você faz quando você está tomando café da manhã? Pega o jornal, né? Não tem mais jornal, mas vamos falar do jornal. Que saudade do tempo Que de saudade. Abrir o jornal lá, vou tomar meu café, deixa eu ver as matérias do dia. Ou então você liga um jornal na TV. mas ou hoje pega. Tem Facebook, e pega o celular e vai dar uma aqui. olhada e vai comentar. Você viu que. Né, às vezes está tomando café. Uma coisa que eu prezo muito, tomar café com a minha esposa todos os dias. Sim. Tem dia que eu deixo ela dormir até mais tarde, mas eu prefiro tomar café com ela todos os dias. Quando ela chega do serviço, perguntar para ela, e daí? Como é que foi seu dia? Quantas ocorrências teve? Como é que foi sua noite, a madrugada? Foi corrido ou não? Eu gosto disso. Dá aquela sensação de fio. Por mais que às vezes ela fala que o Matheus é a mulher de relação, fica me perguntando as coisas, aquela sensação de eu me importo com você, eu preciso também me importar com você. Você é metade da minha carne, então nós precisamos saber o que está acontecendo um com o outro. O café com Cristo, eu pensei justamente nisso, que é aquele momento de você ter comunhão. Quando você está tomando café, você está tendo comunhão. Nós tivemos, mudando um pouco de assunto, nós tivemos célula da nossa igreja e foi uma comemoração.
E a preletora da célula falou assim, quer me ver feliz? Me traga uma xícara de café. E quando ela falou isso, Deus veio no meu coração e falou assim, por isso que é Café com Cristo. Para trazer essa emoção de tomar café, de saborear, de conversar, de Mas ser aqui não prazeroso. tem café, né, Pois é, pastor? Faltou infelizmente. café aqui. Eu já falei pro pastor que nós temos com uma cafeteira aqui, né? Mas Eu pensei eu que ainda ia ter não um fiz café aqui. hoje até o Marcos falou assim, vou fazer um café da Japão. Eu falei, não precisa, Marcos, deixa. Tá faltando café. Pô, Ser pastor, café com Cristo. nós temos que tem colocar um ter. café. Ah, não, mas se tiver café daqui pra frente, não vale. Não, então é só de novo. Ah, então tá bom. Falar sobre um outro tema e tal. E assim, então, essa comunhão. Outra pergunta. Eu posso me se identificar? Eu posso me me observar? Eu sei que uma criança não. Que ela não tem, mas eu, pai, eu tô entrando num momento de depressão. Peraí, pai, eu não sou desse jeito. Eu não fico pensando nessas coisas, sabe? Uhum. Né? Eu não fico pensando. Tem um pastor que pregou na igreja esses dias e ele falou assim, peraí, de onde vem vindo esse pensamento? Uhum. Esse pensamento é da minha alma? É diabólico? É de Deus? Viu como eu prestei atenção na palavra, pastor? E assim, porque essa autoanálise, né? Porque eu vejo assim, a criança ela não vai saber se ela está na depressão, se ela não está. Para ela, a vida dela está acontecendo. Sim. E às vezes o ser humano, homem, mulher mais velho, né? Ai, cara, eu não estou passando legal, mas eu não vou conversar com ninguém, porque senão vão ficar sabendo que... Você imagine o Mateus que apresenta o podcast e tá lá na frente da igreja, correndo com o Alex e gravando tudo. Tá indo no psiquiatra, né? O que será que está acontecendo? É uma situação que às vezes a pessoa coloca, não, eu não posso ir. Então eu posso me autodiagnosticar, falar, cara, eu acho que eu preciso de ajuda. Chegou num ponto que não dá mais. E você recebe pessoas no consultório, o próprio pastor lá no consultório pastoral, que, tô trazendo meu marido aqui porque não dá mais, eu não aguento mais ele, tá um inferno na nossa vida, e ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ou tem pessoas que chegam lá, eu vim aqui porque eu vou me matar, não aguento mais. Tem os dois lados da moeda? No consultório tem os dois lados da moeda. Alguém que foi porque alguém não aguentava mais ele? Não, sempre assim. A maioria das pessoas, elas vão porque consegue identificar, igual a gente já falou, alguns fatores, né? Olha, eu não era assim e agora, né, o meu comportamento tá desse jeito. É por isso que a gente fala que é um conjunto, né? Da parte dos fatores físicos, emocionais, psicológicos. Por quê? Porque se eu já começo a identificar um sintoma, que é o sinalzinho lá que o corpo está Aquela luzinha vermelha começando a acender. Eu preciso dessa ajuda e quebrar, desmistificar esse preconceito em relação à ajuda do profissional. Até porque, se eu consigo identificar esses sinais, para quem está identificando, sabe que é uma corrida contra o tempo. Então, se eu começar muito a valorizar o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão falar, eu já estou sendo fraco aí, né, de me entregar. Então, eu preciso vencer essa barreira, que claro que a mente vai negativar. Não, você não precisa, você dá conta. Que psiquiatra é esse? Imaginou? Eu estou à frente lá do grupo de adolescentes, eu vou cair num psiquiatra, o que vão falar de mim? Né? Não, muito pelo contrário. A senhora tem consciência de que em alguns lugares esse preconceito existe? Existe, pastor, é isso que eu falei no início. Graças a Deus, hoje em dia, nem tanto. Mas já teve, assim, períodos, assim, que não podia nem falar, né? Não era aceito de jeito nenhum você ir procurar uma ajuda, principalmente pelos homens. É muito difícil, é muito raro. E quando chega um homem no consultório a ponto de identificar esses sinais da depressão, além de estar no extremo, Mateus, para ele, isso vem à tona como se fosse uma fraqueza, sabe? É como se fosse algo assim que eu não dei conta. Então agora é daqui para a morte. Mexe com a hombridade do cara. Hombridade, eu não fui pastor. homem o suficiente para segurar esse rojão. Isso rojão. Tinha pensado. Fala muito mais sobre a masculinidade dele do que sobre realmente aquele fator físico, emocional, aquilo que realmente está acontecendo.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado para esse olhar clínico, porque a depressão é assim, é um feijãozinho que surge ali e que se você não cuida num piscar de olhos, ele já está lá na árvore. Chega lá no céu. Chega. Por quê? Porque sou eu brigando com o meu pensamento. O pensamento é o nosso pior inimigo. Tudo aquilo que nós não colocamos para fora, que nós embutimos, vai ser uma luta dentro da nossa mente com a gente mesmo, né? Então, assim, chega os dois, né, respondendo você lá. Tanto a pessoa que ela consegue identificar e ela quer essa ajuda, e ela fala, olha, não tá legal, daqui você quer que eu vá para onde? Você quer que eu vá para um pastor? Você quer que eu vá para um padre? Você quer que eu vá para... Enfim, ele pede esse socorro. Como tem pessoas que não identificam, e aí precisa de uma outra pessoa que fale, olha, Alessandra, Pegar né? pra mão e levar. Não era assim, agora está. E mesmo assim, é difícil a pessoa reconhecer, né? Mas quando aceita o tratamento, o acompanhamento, dá resultado. Porque tem pessoas que não aceitam. Vira uma amizade ou não? A pessoa confunde. Não, a minha psicóloga é minha melhor amiga. Meu Deus. Isso acaba acontecendo dentro do consultório ou não? Ou dentro do consultório pastoral, eu digo. Porque a pessoa quer ser ouvida. Vocês vão estar lá ouvindo, né? Ouvindo, vou estar ali. A todas as vezes não tem na casa, não tem com a esposa, não tem com o esposo, não tem com o amigo, não tem com o irmão, não tem com o pai e com a mãe. Esse ouvido. E aí acaba tendo essa... Como é que funciona? Sim, no consultório tem muito disso, mas daí vai muito do profissional, né? Direcionar. Que corre o risco até de identificar sair da esse depressão e momento. virar um afeto, a pessoa querer desenvolver um afeto. Porque assim, o depressivo, querendo ou não, ele está carente. Pastor, Né? Com certeza. você sabe que eu te amo, né? Então, Sei. o pastor também passa, né, pastor, Oh. por essa mesma situação, porque assim, ó, quem está passando por esse processo depressivo, ele quer alguém que pare para ele, né? E a partir do momento que nós paramos para essa pessoa, é algo muito importante. Porque ela está se valorizando, porque ela está sendo ouvida, né? Então, Sim. corre o risco, sim, do paciente confundir. Mas daí vai do profissional direcionar esse momento, né? Do Distanciamento pastor correto, direcionar, né? Não é dizer não quero nada com você, não. Olha, eu estou aqui. Para aquilo que você precisar. Como profissional, eu Tem posso que te ter ajudar. uma visão assim, né? Tem que ter esse feeling que a gente fala, né? E saber direcionar essa situação. Mas acontece muito, sim. Eu imagino, isso assim, eu imagino justamente porque... Tem uma coisa que a gente percebe também, Matheus, que as pessoas hoje, de modo geral, elas estão muito carentes. Sim. Há uma carência afetiva, de atenção, de cuidado. Isso está assim, cara, é um mar de angústia na vida das pessoas. Então, quando elas encontram alguém que lhe dá atenção, eu me lembro que quando eu comecei a atender há mais de 20 anos atrás, eu não tinha essa característica no meu ministério, mas eu passei a ter dos 20 e poucos anos atrás para cá. Eu aprendi muito com o pastor Jair. Eu lembro dele. Você lembra do pastor Jair, aquele velhinho que pulava, que cantava, né? Está na glória agora. Tá cantando Infelizmente, lá no céu. né? Aí eu me lembro, porque uma coisa que ele me permitiu foi acompanhá-lo nos atendimentos que nós fizemos enquanto ele estava aqui, né? E ele tinha uma coisa que eu achava muito interessante, ele conseguia fazer a pessoa se sentir o protagonista naquele momento. Olha que importante isso. Essa foi a maior lição que eu aprendi com ele. Porque podia ser a pessoa mais simples, quem fosse, da onde fosse, de que credo fosse, Ele recebia. sentava na frente dele, ele sumia, ele desaparecia. E ele ia fazendo as perguntas, ia conversando, ia anotando, e a pessoa se sentia assim. Quando ela saía dali, ela já saía praticamente quase que curada, né? Porque ela se sentia assim, absolutamente privilegiada naquele momento. Até porque uma das características da depressão, né, pastor, vendo o senhor falar isso,
É a desvalorização que a Exatamente. pessoa... Eu não sou nada, eu não sou Eu ninguém, eu não nada, sirvo pra não presto nada, pra eu não vou nada, dar minha vida certo. acabou, não tem Sim, perspectiva de nada. Sim, Exatamente. e de repente eu estou sendo valorizado por uma pessoa, né, Que a faz se sentir viva, isso importante, que eu ia falar, relevante. que me faz né? nascer de novo, Aham. né? Porque a pessoa que está ouvindo ali, ela faz a pessoa ressurgir. É uma ressurgência. E o seu ministério, hoje, parte dele é atendimento pastoral, Boa né? parte Boa dele. parte é Boa atendimento parte pastoral. dele. Tem duas coisas que eu amo fazer e faço. Tudo que eu faço, procuro fazer da melhor maneira possível. Mas é esses dois, que é ensino Eu e gosto também do atendimento. ensino. É muito bom. É uma área que eu gosto muito. Mas não é só porque eu gosto, mas é a questão de você perceber as A pessoas necessidade, né? sendo tratadas naquilo que elas mais precisam. Porque às vezes não são ouvidas em casa, elas não são ouvidas no seu ambiente de trabalho. Né? Exatamente. E nesse caso, o psicólogo, o pastor, o padre, ou seja lá, quem esteja naquela figura de ser como diria o grande Rubem Alves, o escutador, né? Sim, sim. O escutador faz toda a diferença. E você percebe nos encontros de Jesus com as pessoas, ele mais escutava do que falava. Né? Eu nunca Isso é esqueço verdade. daquele homem do tanque de Betesda, que está lá há 38 anos, né? Jesus só dispara uma perguntinha, né? Quer ser curado? E aquilo virou uma terapia, né? E Sim. falou. Mas se você quer ser curado, não quer. Aí já mostra a necessidade que ele tinha de falar. Ele tinha que falar. Então, era 38 anos, tudo aquilo represado ali, né? Parado. Imagina. É muito importante. Muito interessante, né? E eu, uma vez, buscando esse exemplo aí que o senhor deu, eu pensei em deixar a psicologia. Sério? Sim. Logo que eu me converti, eu ia para a igreja e eu pensava assim, falava, meu Deus, mas a palavra de Deus vai contra a psicologia? Eu tinha na minha cabeça isso, sabe? E eu cheguei pro meu pastor e falei, pastor, não posso mais seguir com essa profissão. Vou abandonar. Ele, como assim, Alessandra? Eu falei, vou deixar a psicologia e vou tentar outra coisa. Não, vamos conversar, espera um pouquinho. E aí a gente teve aquele tempo de trocar ideias e tudo. E depois daquela conversa, né, com mais maturidade, eu entendi que eu sempre falei assim para Deus, que ele me usasse como canal de bênção, né, na minha profissão. Que eu não tô ali para entrar em contradição com a palavra, mas sim para ajudar essas vidas, né? Essa é a missão, no meu ponto de vista, de um psicólogo. É buscar trabalhar com essas vidas, dar esse apoio, ser canal de bênção. Tanto que nas minhas orações eu sempre falo assim para Deus que se não for para me usar como canal de bênção, que Ele me tire, que não deixe mais eu ter paciente, né? Que feche as portas, me tire o consultório, né? E eu tenho consagrado isso sempre a Ele, para que as pessoas que vêm até mim, que me procuram, que eu possa, né, tá trabalhando dessa forma. Igual eu falei e repito, não é doutrina que está lá dentro, não é placa de igreja, jamais não é esse o meu objetivo. Mas é ser esse canal de bênção para que as pessoas se sintam confortáveis, para que elas se sintam ouvidas, né, para que elas se sintam acolhidas. Amadas, Eu né? gosto desse acolhimento, né? Eu gosto de falar para a pessoa, olha, eu tô aqui porque isso aqui não tem mais hoje em dia, Não, né? Não tem, né? Se não tem algo mecânico, né? Porque nós temos muitos mecânicos, nós não temos isso, ó, conte comigo. Eu tô aqui. E eu vejo que isso é o propósito de Deus na minha vida, porque eu não era assim, né? Eu era totalmente diferente. E assim, Deus, Ele me chamou para esse propósito, para acolher essas vidas. Né? E eu acho que tem dado resultado, 24, 25 anos aí à frente. Então eu acho que tá dando resultado, porque eu sempre falo para Ele, se não for assim, se não for esse o objetivo, Ele que tire. Né? Porque aquilo que não é bênção e maldição. Então eu não quero ser maldição na vida de ninguém. Assim também. Né? Então assim, eu quero ser bênção. Então se a pessoa me procurou, se a pessoa foi até mim, é aquele máximo que eu quero dar dentro daquilo que Deus tem me capacitado. Porque nada é de mim. Eu falo que de mim não sai nada. Né? Mas se a gente busca a presença de Deus, consagrar tudo a Ele,
você pode ter certeza que é a resposta de Deus para nossa vida. É um ponto assim, falando sobre Deus, né? Eu falei até pro Alex hoje quando eu cheguei. Falei assim, Deus, vamos fazer um acordo comigo? Porque assim, ó, Deus me deu uma palavra quando eu me converti, que era o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. E ele falou assim, você vai ser missionário. Eu não sou missionário, né? Em termos. Não estou no campo missionário, nada disso, não carrego esse emblema como missionário. E um tempo eu fiquei assim, cara, Deus já falou que eu ia ser missionário. Só que eu tenho quantas empresas que eu atendo? E Deus falou para mim, cada empresa é uma nação diferente, com um rei diferente, ou uma rainha, com servos diferentes que são os funcionários. Então aí você vai falar de Jesus nessas nações. Então a gente procura fazer isso. Sim. E com essa história do podcast, nós estamos tentando lidar com uma rádio para ver se vai para frente, para levar Jesus de uma forma diferente, né? Esse assunto depressão é um assunto que as pessoas às vezes têm vergonha de falar que tem. Então, não quero que você tenha vergonha. Quero que você procure ajuda, né? Sim. E eu falei para Deus, Deus, vamos fazer um acordo. Eu cuido do teu negócio, você cuida do meu. Amém. A minha empresa está pipocando ali e cliente novo, por quê? Quando nós buscamos primeiro o reino dos céus, os demais serão acrescentados. Todas as profissões são assim. Eu vejo assim, que a minha depressão, se eu parar no tempo, ela vai voltar. Ela não é sua. Entendeu? Vamos dizer assim, isso. Ela não é minha, mas o processo que eu tive, que se eu voltar a pensar e eu voltar, ela vai vir. E vai vir me incomodar, porque muito astuto é o coração do homem, enganoso, né? Mas quanto mais de Deus eu tenho trazido para a minha vida, quanto mais luz eu tenho colocado na minha escuridão, mais eu tenho entendido onde eu tenho que pisar, onde eu não tenho que pisar. Muitas coisas que me incomodavam eu deixei de fazer, que me ajudavam a ir para esse caminho. Então, eu mudei bastante. Eu vejo que, para mim, hoje, eu, Mateus, como alternativa, esse vazio é Deus. Eu tive que procurar Deus. Eu não sei as outras pessoas que estão ouvindo, pode falar que não, que vão assistir a gente mais para frente ou não, de manhã, de tarde, de noite, mas Deus é uma solução gigante na minha vida, foi uma solução assim que... E às vezes tem nascido um amor por Deus dentro de mim, que cresce cada dia mais, que é incontrolável. É incontrolável. O pastor sabe, porque ele fala um negócio para mim, missão dada é missão cumprida, se Deus falou eu tenho que fazer, eu sou 100% acelerado nisso. Se é 440. Um negócio assim que às vezes eu tenho que fazer para mim, amanhã eu faço. Mas vamos fazer um negócio, café da manhã, não, tá tudo pronto aqui e vamos correr atrás e vamos, porque é para Deus, porque eu sei que o resto vai ser acrescentado, Sim. entendeu? Então, para mim, de cunho, né? E eu trouxe umas anotações que eu vejo que biblicamente existia depressão. Claro. Né? Elias, ali, Davi, os filhos de Coré, Davi, o próprio Jesus. Sim, o próprio Jesus. Eu tenho até aqui uma anotação nesse sentido, Lucas 22, 44, diz que Jesus, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, o próprio Jesus passou por um processo de rolo compressor, porque a depressão é um rolo compressor que passa em cima da gente, né? Eu estava me lembrando agora há pouco, enquanto vocês estavam dialogando aí, eu acho que a cura da depressão começa a partir do momento que a gente não tem vergonha de dizer, eu estou no limite, eu preciso de ajuda. Estou me afogando, né? Estou me afogando, Senhor, socorre-me. É assumir, é aceitar, né, pastor? Não é pecado estar deprimido, como não é pecado ter câncer, como não é pecado ser atingido por nenhum tipo de situação que ocorre, né, na nossa saúde física, mas também na nossa saúde emocional, espiritual. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque em alguns ambientes por aí, depressão é demônio. Então, você vai lá, os caras põem a mão na tua cabeça e sai, capeta. Mas o capeta não sai, porque é uma doença. É uma doença. Sim. Eu escutei doença precisa ser tratada, resolvida, medicada. Tem vários fatores que influenciam, vários fatores, né? que influenciam, que motivam, é complicado demais. Eu fui num... Quer dizer, além da doença, a pessoa tem que carregar a culpa. Né?
Eu assisto muito vídeo e eu não lembro o nome agora. Às vezes, se eu não anotar, eu não vou lembrar. Eu gosto de número. Número, você falou, já era. É mais fácil eu decorar o número do teu telefone e CPF do que seu nome. E ele falou, teve um psiquiatra, ele falou que boa parte, se não quase todas as doenças têm fator Psicossomáticos. É isso. Boa parte da doença. E aí o cara pergunta para ele, mas e o câncer? Ele falou, boa parte. Alguma coisa veio que desencadeou. E não sei o que, isso. E ele falou assim, boa parte das doenças, elas são... Claro, existe o mérito das doenças que elas são virais, bacterianas, é outro assunto, né? Mas muitas doenças se tornam psicossomáticas. Você lembra quando a gente conversou? Benjamin, por exemplo. Benjamin, dor no peito, e fizemos um monte de exame, não tinha nada, pastor. Nada. Ele não tinha nada. Que a doutora falou, o sentimental dele está se transformando em dor. Sim. Entendeu? Está se transformando em dor. Então, às vezes, né, tem pessoas que estão sentindo essa dor, vai no médico, não acha nada. Meu braço está doendo, eu vou infartar. Meu braço está doendo. E vai, não dá nada no elétrico, não dá nada na anjo. E às vezes até acha, porque tem algumas doenças que se acaba se desenvolvendo no físico, que tem origem emocional. Sim. Então, não é só uma questão de sentir também, mas às vezes... Você sabe que esse cara é assim com Deus, né? 3 milagres já. 3. Um quase morte quando era pequeno e 2 câncer, né, pastor? Ele é assim com o homem. É a misericórdia do Senhor mesmo. Não tem outra explicação. Mas ele falando, eu achei muito interessante ele falar que muitas das doenças, e boa parte delas, se tornam psicossomáticas, né? Que a pessoa... Ela vira uma dor real aquilo que ela está sentindo na alma. Sim. Né? Está sentindo na alma, vira. E ele estava explicando, muito comum, às vezes, ele falou, eu trato, às vezes, pessoas que chegam com bereba, com a boca toda ferida, com a mão, os cotovelos descascando, diabetes, pressão alta, que são doenças que nasceram de um emocional. Até coluna. Problemas de coluna, por Sim. exemplo. Para variar. Não. Esse não pode ser assunto agora. As minhas dores é veieira. E a maioria dos casos, Matheus, aparecem no consultório através de doenças psicossomáticas. Porque são a típica fala deles, né? O médico já me revirou de ponta cabeça. Eu não tenho nada. E não achou nada, mandou eu aqui. Né? Não, mas eu não tenho nada. Eu só estou aqui porque o médico mandou. E vamos colocar cada um no seu quadrado, né? Pastor é pastor, psicólogo é psicólogo, psiquiatra é psiquiatra. São pontos diferentes. Eu lembro que quando eu tratei com a psiquiatra, ela falou assim, viu, isso você precisa ir num psicólogo. Sim. Não é a minha área, isso é a área de um psicólogo. Mas você entende o porquê? Porque a psiquiatra mais clínico, mental e tratamento mais pesado, e eu precisava ser ouvido. E aí era o psicólogo que tinha que me ouvir, me orientar o que fazer. Estou errado ou não? Mas ela falou... O psiquiatra, Matheus, a gente sempre dá a diferença assim. O psiquiatra são sintomas. Você vai no psiquiatra e você vai dizer os seus sintomas. Dor no peito, vozes, dor de cabeça, problemas digestivos. Eu vou no psiquiatra, ele vai tratar os sintomas. Os sintomas. Então, ele vai te dar uma medicação de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas. Ansiedade, né? Meu coração está disparando. Então, você vai tomar aquela medicação e tem um prazo, né? Para você, querendo ou não, ficar dependente daquela medicação. Não então, trata a origem do assunto. Não trata a raiz. Eu costumo falar, eu, raiz. Alessandra. Não tem nada de Dr. Google, né? Quem estiver me ouvindo, a Alessandra fala que é a raiz. Por quê? Por que precisa fazer um acompanhamento em conjunto do psiquiatra e do psicólogo? O psiquiatra ele vai te medicar, vai alternar as dosagens de acordo com os seus sintomas. O psicólogo ele vai buscar o que está causando esses sintomas. Lá tem pessoas que ferida, fazem a terapia e deixam de tomar as medicações. Porque a terapia resolveu. Mas tem pessoas que não têm paciência de esperar o processo terapêutico e preferem medicação. Então, assim, eu já ouvi falas assim, mas eu nunca melhoro, eu não saio disso, eu já troquei o remédio várias vezes. Por quê? Porque está tratando o sintoma. Mas o que está gerando o sintoma,
o que está fazendo com que aquela pessoa tenha crise de ansiedade, o que está fazendo com que aquela pessoa entre numa situação de crise, de pânico, não está tratando, porque não está buscando a psicoterapia, né? Então, é um trabalho em conjunto, o psiquiatra e o psicólogo, e a terapia, para que você venha se conhecer, né? Para que você venha entender, para que você venha se ouvir, para que você venha parar e falar, não, de onde tudo começou? Tem uma raiz. Então, o psicólogo trata a raiz, o psiquiatra os sintomas. Psiquiatra É bem sintomas, colocado isso é para medicação. pessoa, para quem estiver ouvindo entender. Não, eu tô com sintoma, eu vou aonde? Peraí, você tá com dor de estômago, dor de cabeça, vamos procurar um E para psicólogo defender e o um meu psiquiatra. papel aqui, não é quando vai lá no pastor, você está em pecado. Falando em Porque ir o no pastor, pastor, nesse caso, ele é, às vezes, a pessoa que vai em parceria com o psicólogo, em parceria com o psiquiatra, né? Ele vai ajudar essa pessoa, porque o que a gente tem que entender é que nós somos uma integridade. Sim. Embora, para facilitar didaticamente a questão do espírito, da alma, do corpo, etc., mas, na verdade, é tudo isso no mesmo condomínio, no mesmo corpo. sim. Então o psiquiatra cuida do corpo, o psicólogo da alma e o pastor do espírito. pastor do espírito. É. Mas, na verdade, os três têm que trabalhar, Tem que trabalhar em conjunto, junto. porque Sim. são coisas que tem coisas que afetam tremendamente o clínico, o corpo, né? Sim. Tem coisas que afetam tremendamente o emocional e tem coisas que afetam o espiritual. É porque vai ter um cara que vai chegar lá no consultório e vai falar assim, viu, eu não consigo escutar Deus, ele não fala comigo, eu peço um milagre, ele não vem. É cunho pastoral. Sim. Precisa de um acompanhamento pastoral, Então, né? mas é onde entra a fala que eu tive aqui, né? Ah, e como é que tá aí A sua a sua fé. vida em relação à igreja, Uhum. né? Você costuma frequentar? Como que tá aí? Você tem vivido esse momento de comunhão com o seu pastor, com o padre, enfim, né? Não. Nossa, Alessandra, eu não pensei nisso. Então, é onde, querendo ou não, é esse trabalho em conjunto. Você planta a sementinha Né? de Jesus ali, ó. Sim. Vamos lá. Sim, é esse Só caminho, germinar. né? Então, assim, foi lançado a semente. E dá resultado. A partir do momento que você coloca em oração, dá resultado. Né? Para que volte, eu costumo muito a orar pelos pacientes quando eles saem. Porque é uma perturbação muito grande a depressão. Sim. E precisa ter esse gigantesca. conjunto, né? Porque a gente se coloca no lugar, né? Isso é praticar empatia. E se a gente não se colocar no lugar e não ajudar, a gente não vai poder estar o tempo todo junto. Mas nós sabemos o poder que tem uma oração. Nós sabemos o poder que tem. Então, é o básico, né, pastor, desse acompanhamento em conjunto. Sim. E a depressão é cruel, né? Porque é como lançar alguém num poço. Sim. Ela O cara está para de orar, sozinha, num ambiente de festa, ela está sozinha, num ambiente de mesa, ela está sozinha, num ambiente... Qualquer lugar que ela esteja, ela está sozinha. Está naquele fosso da tristeza, da angústia, da profundidade da... Nada tá bom. A partir Nada de segunda-feira eu vou procurar o pastor e vou precisar fazer um tratamento. Pastor Denilson foi para Gramado com a esposa, levou só o Márcio, não me convidou. Eu vou ter Então que você não pedir está sozinho nessa, também não me convidou. Viu, mas a gente... Mexeu com o psicológico. Mas essa de colocar a gente se sente assim mesmo, como se, cara, nada tá bom. Tem pessoas do meu lado, mas não tem ninguém ao mesmo tempo. E você entende o papel agora que exerce tanto o psicólogo, quanto o pastor, quanto o médico, porque ninguém ali te dá atenção, você está sozinho. E de repente alguém te ouviu. Você quer agarrar com todas as forças. Com certeza. E você passa a ficar dependente daquela pessoa. A pessoa sente até medo de caminhar sozinha muitas vezes, né, pastor? É o tempo todo lá no consultório. Por isso eu perguntei da relação afetiva, né? Que É o tempo todo no consultório. Não, Alessandra, mas eu preciso de 2 vezes na semana. Não precisa, Não, mas só uma tá vez bom. tá bom. Não, Alessandra, 2 vezes. Não, pastor, hoje à noite eu vou lá de novo. Da manhã o senhor me recebe de novo? Não, pastor, venha jantar aqui em casa. Então, aquela dependência é por quê? Porque eu tô no fundo do poço. Mas uma voz me E aí ouviu. alguém me ouviu, sai um pouquinho o nariz pra fora. Voltei essa semana, eu já respirei. E eu já quero agarrar, vai de entendeu? novo. E daí sai pra fora.
eu não posso perder aquela pessoa. Eu não posso perder porque me ouviu, me deu atenção. Então, quer dizer, né? Começa... Igual Pedro se afogando nas águas. Eu tô morrendo afogado, me tire daqui, Jesus, mas eu tô aqui, rapaz. Uma pergunta que eu acho que é relevante, né? Como que a senhora aconselharia cônjuges, filhos, enfim, as pessoas que estão mais próximas de um depressivo? Como que a senhora orientaria a postura dos familiares? Além daquele acompanhamento, além daquela coisa do tipo, vamos para o médico, além daquela coisa, tomou seu remedinho hoje e tal, não sei o quê. Como que a senhora aconselharia o papel desses familiares mais próximos de uma pessoa nessa condição? Olha, pastor, eu acredito que tratar desse assunto, né, em relação com quem está passando por isso é muito amplo, é muito complexo, mas o primordial é você mostrar que você está ali à disposição daquela pessoa, né? É você valorizar cada momento que aquela pessoa precisar de você, demonstrar que está ali junto com você. Então, é você agarrar isso, né? Em pequenos detalhes. Eu acredito em você, você é capaz, Palavras de você não afirmação. vai conseguir, mas eu estou aqui Vou com te você. ajudar. Isso, palavras, né, de afirmação, mostrar em meios a tanto negativo que aquela pessoa está vivendo, que tem o positivo daquilo, Sim. né? E por mais que a pessoa, porque quando a pessoa está passando por um processo depressivo, eles fazem questão de provar, mostrar pra gente que tudo é negativo. Então é nessa hora que a gente entra e fala, não, mas olha, desse negativo tem um positivo aí, vamos tentar tirar? É estar junto daquela pessoa, fazendo com que ela enxergue que esse deserto que ela está passando tem um ensinamento. Não está sendo à toa, mas que Vai ter um vai aprendizado passar, ali, né? Vai passar. Sim. Ela não vai permanecer É só ali. um inverno, né? Então, o você estar ali com aquela pessoa, né, junto dela e falar assim, olha, eu tô aqui com você, não importa o tempo que você tiver, eu vou estar junto ali com você, né? E eu acho que para a pessoa que está vivendo esse período, nesse processo de depressão, é o mais importante, é saber que ela não está sozinha. Mas esse não estar sozinho é o físico, né? Eu tô aqui. Não é simplesmente eu vou deixar você lá no quarto e, ó, conte comigo com o que você precisar, tá Ficar bom? vendo televisão na E sala. botar lá na sala. Viu? Não, é buscar você fazer, né? É buscar essa... interagir com a pessoa, levar ela para lugares aonde você possa estar junto dela. Aí, pastor, Gálatas, eu tinha até colocado aqui, Gálatas 6:2, onde encontra isso. Isso. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Amém. Quer ajudar. Isso. Porque assim, a depressão, eu vejo assim, eu não sei se eu estou errado, mas né, tem uma vertentinha ali. Se o cara não vai para a morte, quer morrer, ele vai para o álcool, ele vai para droga, ele vai para prostituição, não tem essa fuga do depressivo. Ah, eu vou beber. Tá mal, eu vou encher minha cara até não Sim, aguentar mais. Sim. Ah, eu vou fumar maconha, cheirar cocaína, sei lá, usar uma droga ilícita, até porque daí passa. Porque daí eu esqueço do que está acontecendo. Sim. Ah, eu vou para prostituição, né? Vou para, como dizia na minha época de adolescência, vou para casa das primas e vou ficar lá até amanhecer o dia. É uma fuga, Sim. não é uma fuga? É uma fuga. A depressão pode levar a que não seja a morte, mas a fugas, né? Sim. E aí a gente tem que acolher essa pessoa para que ela não torne a depressão um vício. E daí que vai desencadeando outros tipos de transtorno, igual a gente já falou aqui. Que se a gente for analisar e avaliar, aquele transtorno em si que a pessoa trouxe nem é tão relevante quanto você ir lá na raiz. E cuidar, e tratar aquela Né? raiz. Que foi uma raizinha lá da depressão, que os pais nunca ouviram, nunca deram valor, a pessoa foi se afastando, a rua deu valor, os traficantes deram valor, hoje em dia ele é um traficante. E quantos são assim, né? E quantos? E quantas crianças, adolescentes são dessa forma? Quantos? Por isso que é importante dentro de casa, dar atenção ali. Seu filho chorar ali, você passar o que tiver que passar com ele ali. Porque a partir do momento que ele vai para a rua vai oferecer um leque para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente suprir
tudo isso que ele está vivendo. Por isso que antes de qualquer coisa é importante o diálogo dentro de casa, né? Porque se não tem esse diálogo, se já não existe o diálogo, como é que os pais vão observar sinais? Se não existe nem o diálogo, como que vai observar sinais? Eu escutei esses dias, adolescente não quer conselho, ele quer alguém que escute, ele não quer conselho. Adolescente não quer ninguém que aconselhe. Ele quer alguém que sente e seja o diário de bordo, né? Alguém que escute. Então, isso vem bem de encontro, né? Tem que escutar a pessoa, sentar com ela. Sim, Mas às vezes daí eu você... sou pai, chato, e sou casca grossa, e sou dureza, e falo, meu Deus, meu filho vem falando essas coisas, vem envilvar carpir um quintal. Aí o que adianta? Aí a pessoa vai se desviar e vai se Então, afundar. mas aí entra no você se conscientizar, né? Igual nós iniciamos falando sobre o nosso tempo, mas tudo mudou, né? No nosso tempo foi desse jeito. Hoje em dia não é mais, porque tudo está se atualizando, são outros olhares, são outros momentos, né? Seria muito bom, não sei até que ponto também falar isso, se fosse o nosso tempo, né? Onde os pais só olhassem, né? E a gente fosse dessa forma hoje em dia, mas não é. Então, nós não podemos muito entrar em comparação, né? Com o nosso tempo, daquilo que era frescura, daquilo que era pare com isso, vai ser homem, pare com isso, vai carpir um quintal, porque nós precisamos acompanhar. Não é deixar de fazer, me entenda. Nós temos sim, nós podemos extrair muita coisa do nosso tempo, desde que aplicado de uma forma hoje em dia que venha vir de encontro com o que nós Com o que estamos tem. vivendo. Você sabe uma situação que eu convivi com um amigo meu. O filho dele chegou e ele falou assim, eu estava perto de mim, o filho dele chegou e falou assim, pai, viu, sabe? E aí eu falei, Deus, eu quero isso para minha vida com os meus filhos. Pai, eu tô vendo um comercial ali e tal, tem aquela cerveja da Estrelinha, né, não sei o quê. Eu queria experimentar a cerveja. E ele falou assim, você quer experimentar a cerveja? O pia dele acho que tinha 11 ou 12 anos na época. Você quer experimentar aquela cerveja, filho? Quer? Então hoje de tarde eu vou comprar a cerveja, nós vamos assar uma carne e você vai experimentar a cerveja. O menino dele é adulto. E eu presenciei essa fala junto com ele. Entendeu? O menino dele é adulto hoje. Eu falei, daí? Eu brinco muito com ele, daí? Tomando muito? Cara, eu experimentei a cerveja verde e odiei na minha vida, eu nunca mais bebi nada. Então essa questão de estar junto, presenciar junto, é o que eu desejo para os meus filhos. Não, o Alex falou que ele já está entrando na fase da adolescência. Não, Alex, ali com as crianças dele, eu ainda não. Vou segurar mais um pouco, mas eu quero viver isso com os meus filhos. Quer experimentar? Quer? Então vem aqui, junto com o pai. Vamos. Posso ser que eu estou errado dessa forma. Eu não tive isso lá. Né? Mas quem sabe essa minha forma de pensar seja uma saída para não ter filhos que façam coisas erradas ou por baixo do pano ou embaixo do meu nariz e que não queira que o pai veja. Eu criar esse vínculo de amizade. E eu já tive esses papos com o Benjamin e ele fala, pai, como que é tal coisa? Como que... Não, peraí, filho, vem cá, vamos ver, vamos conhecer. Entendeu? Porque eu acho que isso também ajuda a não fazer com que a criança entre para esse lado depressivo. Né? Mateus, a confiança que o filho tem nos pais é o mais importante de tudo. É você conseguir conquistar isso através da confiança. Né? Porque às vezes o estar junto não significa tanto quanto uma confiança. Sim. Né? Então, assim, e a gente só vai conseguir através do concreto ali. Na hora que eles mais precisam, quem que eles vão procurar? Né? Então, assim, eu posso estar com meu filho, com a minha filha 24 horas por dia. Mas numa hora que elas precisarem, não serei eu que elas vão procurar. Tá que não tem confiança. ali, entendeu? Então, isso é muito complexo, porque é claro que o desejo do nosso coração é esse. Isso daí não é pecado a gente desejar isso, né? Mas não ficar se comparando, não ficar buscando. Claro que vai depender de muita coisa de nós, né? Mas pode ser que isso também não aconteça. Tá vendo que Tem uma palavra lá em Deuteronômio, no capítulo 6, quando a Bíblia fala dessa coisa de orientar os filhos, educar os filhos, né? Ele fala lá que nós devemos inculcar, né? E a ideia lá no hebraico é
Tipo, abrir a cabeça e botar lá dentro. É Essa é a ideia. literal, partir e colocar lá É dentro. óbvio que a gente não vai fazer literalmente. Mas, enfim, você falar tanto e vivenciar tanto isso entre, né? O que a gente percebe é o seguinte, na medida em que eles vão crescendo, que eles vão tendo uma personalidade própria, uma maturidade própria, aquilo que foi plantado dentro deles, uma hora eclode, uma hora Sim. vem à tona. Tudo tem seu tempo. Porque, que bom seria se a gente pudesse monitorar os nossos filhos 24 horas. É porque o pastor, os filhos são adultos já, né, Os pastor? meus, Então, eu já sou avô, né? então Então, cara, não dá. Ou você confia no que você plantou dentro deles, e aí, como que a gente percebe que isso está acontecendo? Né? Por isso que eu falo que, às vezes, a mesa dentro de casa, ela é fundamental. Até eu brinco lá com o meu pessoal na igreja, falo, gente, se você não tem uma mesa, compre. E arrume 4, 5 cadeiras e sente-se em volta dessa mesa para comer, para tomar café, para jogar Uno, para fazer o que for, mas sente em volta dessa mesa. É muito importante. E aí a gente começa a comentar dos fatos do dia, dos acontecimentos que estão rolando por aí e tal. Daqui a pouco o Guinho, né? Eu gosto muito daquela expressão do Guinho, Zezinho, Luizinho. Né? De repente o Guinho solta uma palavra assim, e você percebe, isso aí foi eu que plantei nele. Né? O Luizinho solta uma fala meio desconexa. Opa, Luizinho também fora da casinha. Da onde está vindo isso? Bem assim. Da onde vem essa pergunta? É nas falas espontâneas que a gente se revela. Né? Às vezes as falas formais, a gente não... A gente fala o que quer, obviamente. Né? Sim. Mas nas falas espontâneas, eu tenho tal coisa, eu não sei o que tal coisa. É aí que você vai percebendo. Olha aí. A boca fala que o coração está cheio, exatamente. Né? O que foi que eu plantei, né? O que eu estou colhendo, né? É que às vezes, né, pastor, eu não sei se é dessa forma, mas a gente idealiza, assim, algo para os nossos filhos, que é errado, é claro, a gente também. Mas a gente gostaria que fosse daquele jeito, né? E às vezes as minhas filhas falam muito assim, mãe, isso é o que a senhora quer. Vamos ver se é o que eu quero. Isso, né? Chama-se personalidade, né? E mesmo assim, pastor, mesmo elas sendo com personalidades, né? Eu tenho os gêmeos e a minha caçula ali. Isso que é gratificante, isso que o senhor falou. Entre uma conversa e outra, a gente ouviu uma frase... Perceber as entrelinhas. Isso, que eu fico feliz de ouvir, né? Eles não são resultado daquilo, nossa, né? Nossa, são aquilo que eu batalhei tanto ali. São, claro que são excelentes filhos. Mas são essas frases, são esses momentos que a gente olha e fala assim, valeu a pena. Imagine, né? A luta, né? Como psicóloga, eu preciso criar os meus filhos assim. Mas como mãe... Santo de casa não faz milagre. Às vezes os pacientes falam assim, nossa, Alessandra, eu vivo falando isso, elas não me deixam mentir. Seus filhos devem ser exemplos. Eu falo, exemplo do quê? Lá dentro tem uma mãe que surta, uma mãe que faz errado, uma mãe que faz... tão humana como qualquer outra mãe. Como todas, né, pastor? Às vezes elas falam assim, nossa, mãe, mas falou tal coisa e não faz. Não faço. Porque eu também sou humana, eu erro. Sim, né? sim. Mas é muito gratificante a gente chegar e ouvir esses momentos e participar desses momentos. Isso que o pastor falou, tem se falado muito ultimamente, né, pastor, sobre a mesa. Né? A gente, hoje em dia, explodiu essa situação da mesa, que é onde a gente para. Né? É uma mesa sem celular, é uma mesa sem televisão. Em casa é lei. É uma mesa... E é engraçado, pastor, que a gente sempre falou lá em casa, né? E esses dias na correria de trabalho, e trabalha eu e trabalha o Gleberson no celular. Às vezes a gente tá no celular, elas mesmas falam, viu? Não fale com a mãe que ela tá em outra órbita. Essa eu gostei. E é verdade. Olha que erro, né? Isso aqui não pode. A gente tenta se policiar. Eu, às vezes, tenho que falar, viu, só um pouquinho que eu preciso resolver um negócio aqui, porque... Mas não é o certo. Exatamente. Nós falamos também, né? Elas estão aqui, não me deixam mentir. Às vezes é paciente, às vezes é algo da igreja.
Mas não, nós temos que colocar esse limite. Eu cometo às vezes muito esse né? erro. Nós cometemos, Acho que sim. nós todos. E A é gente não muito está ainda aprendendo como importante lidar com isso daí aqui, não. aprender a lidar com os nossos limites, pastor. Pastor, às vezes, Né? eu não sei se eu fico louco, porque ali eu trabalho com 2 telas, mais o iPad, mais o outro computador, 2 celulares, fora tudo a galera que trabalha comigo. Matheus, não sei o que, viu? Vê um aqui pra mim. Viu? Às vezes eu fico louco. Tem dia que eu falo, meu Deus, 10 horas da noite eu quero dormir. Eu não aguento mais. Nem televisão. Sim. Porque chega num momento que a gente explode, né? A gente conversando sobre essa questão aí, eu me lembro de uma frase do Dr. Samitiba, que ele dizia assim, que os pais não erram, os pais deixam de acertar. Tem uma diferença abissal isso. Sim. Porque quando você erra, você está conscientemente cooperando para que dê errado. Então vai dar errado mesmo. Uhum. Agora você deixa de acertar. Você tem intenção de fazer o acertar, certo. de fazer o certo. Mas não acabou dá. errando. A gente é humano, pecador, limitado, né? Às vezes incapaz de dividir a direita da esquerda. Acontece. Sim. Nós somos humanos, é isso aí. Bom, mas é isso aí. Eu queria... o intuito do podcast é a mesa, né? Esse bate-papo informal. Trazer à tona algumas coisas que... alguma coisa em cima dessa mesa, vai ficar interessante. Né? Quer dizer, nós vamos... eu trouxe da última vez uma bolachinha, ele nem comeu. Eu falei, dessa vez eu não vou trazer, pastor. Ó, próxima vez você vai ver. Não, mas o café tem que ter. Tem que ter, tá vendo? Ó. Porque senão tem que fazer jusão. E eu deixo o convite, né? Eu já falei com ela antes, deixo o convite para você, nossas portas abertas. Nós temos mais assuntos para tratar. Que bom. A pauta vem vindo assim, que se deixar a gente grava todo dia, mas é uma vez por semana, né, pastor? E não tá fácil. Não tá fácil de agendar, corrido, né? de fazer essa agenda funcionar. Uhum. Mas a gente tem muito mais coisas. Eu quero falar com você sobre depressão, nós já falamos sobre ansiedade, nós temos aí um tema aí, o que eu faço com os meus filhos, né? Na adolescência, o que eu faço com o meu filho que já é velho e mora dentro da minha casa. É um assunto legal, porque tem muito Sim. pai e mãe que mora com filho de 20 e poucos anos, e aí, o que eu faço com esse cara dentro de casa? Que não vai, não desenvolve, não trabalha, não, né? Então tem várias coisas que nós podemos conversar, né, sobre isso. Ou um genro, eu tenho um genro que mora comigo, e aí, o que eu faço com o meu genro? Então são pontos. Geração neném. Nenhuma coisa. Nenhuma outra. Então, muito obrigado por ter vindo no podcast. Essa iniciativa aí que a gente teve, eu acho que vai ser de Deus para o coração de quem está ouvindo, né, pastor? Com certeza. Amém. E vamos deixar um spoiler, semana que vem a gente vai falar aí sobre dependência química, né, o próximo episódio, sobre o alcoolismo, é uma coisa que tem pego muitas pessoas, jovens, adolescentes, né? Então, eu acho que são assuntos que nós temos que trazer à tona. E às vezes pais que não sabem lidar com um filho drogado, que não sabem lidar com um filho que é alcoólatra, ou uma mãe ou um pai que prefere esconder, bota um paninho, põe um boné, bota um paninho e põe num canto para ninguém ver, que senão eu vou passar vergonha, né? Então, nós temos muitos assuntos. Pastor, obrigado de novo. Eu que agradeço. O senhor sabe que a cadeira é cativa já, né? Daqui um dia nós vamos ter que ampliar para uns 8, assim, vai ter que ficar maior aqui, para a gente fazer essa rodada. E eu costumo falar que é uma rodada de negócios, porque é um network de conhecimento de cada área, trazendo a luz para aquelas pessoas que precisam. Sim. Muito obrigado, Alessandro. Eu que agradeço, Matheus. Obrigada pela oportunidade, obrigada, pastor, por estar aqui junto do senhor. Foi meu. E me coloco à disposição, né? Naquilo que eu puder ajudar, tô aí. Nós vamos abusar bastante da sua bondade. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Você também. Amém. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado. E até mais. Até mais. Sim.